Olá, queridos alunos do meu Brasil, tudo bem? Estamos aqui, professor Davi Magalhães, em mais uma aula fantástica do nosso canal Geografia em 10 minutos. E aí, vem uma pergunta. Você que está aí do outro lado, já deixou o like? Já se inscreveu? Poxa, faz aquela ajuda, né? Ajuda o nosso canal a ganhar uma propagação maior. Deixa um comentário, compartilha, né? Diga qual foi a sua opinião sobre a aula. Me diga se realmente essa nossa videoaula ela te ajudou a tirar aquela nota bacana na sua avaliação. E eu tenho certeza que você que está se preparando, principalmente para o Enem, você está absorvendo muitas informações importantíssimas. Eu não sei se você já prestou muita atenção, mas a prova de ciências humanas do Enem, ela traz principalmente uma espinha dorsal. E essa espinha dorsal é justamente meio ambiente, a questão ambiental em foco. Então, quando eu falo de economia política, eu falo de industrialização, eu falo de fonte de energia, eu falo de questões geopolíticas que estão sempre efervescentes, eu estou falando sim do meio ambiente. Por quê? Porque o meio ambiente é o palco da sociedade humana, onde as relações sociais, políticas, econômicas, culturais, geopolíticas, as relações de poder, as relações sociais, elas se fazem presentes. Então, o meio ambiente, ele é o palco, ele é a fonte de sustentação, ele é a fonte de vida. E falando em fonte de vida, falando de meio ambiente, falando de preservação, olha o tema da nossa aula de hoje. Tema bacana, ó, show de bola. Simplesmente desenvolvimento sustentável. É um tema polêmico, complexo. A gente vai encontrar muito material se a gente for pesquisar na internet, nos sites de busca, falando que o desenvolvimento sustentável ele é possível. Mas vamos encontrar também um grupo que vai pensar e vai dizer, opa, não, isso não é possível, é utopia, isso aí é balela contra aqueles que são críticos ao capitalismo. Opa, vamos pensar. Mas a grande pergunta é, o que é o desenvolvimento sustentável? Bom, a palavra diz, desenvolver-se de forma sustentável. Então a ONU, ela classifica o desenvolvimento sustentável da seguinte forma. É aquele desenvolvimento em que você pode usar os recursos da natureza sem esgotá-los. Pensando em quê? Nas gerações futuras. É você usar os recursos da natureza de forma consciente. Pensando de que as próximas gerações, o filho do seu filho, ele poderá também encontrar e usufruir desses recursos da natureza. Por quê? O ser humano ele sempre se apropriou dos recursos da natureza. E desde a sua evolução até os dias de hoje, nós continuamos usando os recursos da natureza, talvez até de uma forma inconsciente, mas fruto de um modelo de sociedade moderno que se constituiu ao longo dos tempos. É isso mesmo. E quando foi, Davi, que nós passamos a usar os recursos da natureza de uma forma mais intensa? Grava aí, a partir do século XVIII. Qual foi o grande acontecimento? A Revolução Industrial. Então, que iniciou-se na Inglaterra, passou pelos Estados Unidos, chegamos à terceira revolução com o domínio do Japão, até o mundo de hoje que estamos vivendo com a quarta revolução. E o que a gente está observando? Que toda essa tecnologia que nos cerca, que nos rodeia, né? Todo esse aparato tecnológico que nos causa conforto, bem-estar, bacana, um ar-condicionado, um automóvel elétrico, um celular, a Alexa fantástica, enfim, toda a tecnologia que nós temos hoje, ela necessita de recursos da natureza. Então, o que é que a gente tem observado? Que a população mundial, ela atingiu o patamar de 8,5 bilhões de habitantes. Somos 8,5 bilhões consumindo. Vivemos numa sociedade consumista. A indústria cultural está aí para colocar sobre nós novos modismos, novas formas de consumo, padrões de consumo, padrão de vida, o padrão do ter. Se eu tenho, eu sou. E aí o que acontece? A gente simplesmente é tentado a consumir. E tudo que a gente consome, a gente observa que é produzido com recursos da natureza. E a grande questão é, e o planeta? Suporta tudo isso? Será que o planeta ele é capaz de suportar essa pressão até quando? A verdade é que nós estamos exercendo uma pressão muito grande sobre os recursos da natureza. E muitos desses recursos da natureza, eles são esgotáveis. São aqueles recursos que, num determinado uso de forma demasiada, ele vai se esgotar.
E uma vez esgotando, será que nós vamos ter de novo? Será que nós somos capazes de repor isso? Será que a natureza vai repor? E quando ela vai repor, será que nós vamos ter a capacidade de poder esperar? Então fica aí o questionamento. Bom, e aí diante de um questionamento, eu trago vocês a refletir. Será que esse desenvolvimento sustentável, ele é possível? Nós temos observado que desde 1972, quando a ONU realizou a primeira conferência em Estocolmo, né, ela convidou chefes de governo, ambientalistas, cientistas, para discutir os impactos sobre o uso desses recursos da natureza e o que nós poderíamos fazer para ter um futuro melhor. E aí a gente vai observar que de lá para cá várias conferências ambientais, elas vêm acontecendo em vários lugares do mundo. No Brasil, por exemplo, tivemos a Eco 92, tivemos a Rio +20, e esses países têm levantado a bandeira em prol da preservação do meio ambiente. Então não se trata de uma preocupação em escala local, mas sim de escala global. O que afeta você aí, afeta a mim do lado de cá. E a gente tem que entender que esses recursos eles já estão dando sinais de esgotamento. Então nós temos que observar que o uso da ciência, o capital, o uso da pesquisa, o uso da tecnologia, ela deve buscar outras alternativas para que a gente possa agredir menos o meio ambiente e viver num mundo melhor. E aí o que é que acontece? Essa tal industrialização que ninguém está disposto a recuar ou abrir mão, a questão do desenvolvimento, da industrialização, do poder, do acúmulo de capital, isso necessita de recursos da natureza. Qual o resultado disso? Lucro, din-din, money. Então, os países hoje buscam cada vez mais se industrializar, utilizam dessa forma, então, uma grande quantidade de recursos da natureza para obter lucro, capital, poder, dominação. E aí a gente se pergunta, esses recursos estão o quê, Davi? Estão se esgotando. O que vai acontecer, então? A palavra desenvolvimento sustentável, então, ela vai surgir em 1980, mais precisamente em 1986, vai ser feito um relatório de Brundtland. E nesse relatório vai ser realizado um documento, produzido um documento. Esse documento recebe o nome de O Nosso Futuro Comum. O que é que esse documento praticamente trata? Ele vai estabelecer várias metas para se alcançar o desenvolvimento sustentável. Então, o que a gente precisa fazer é pensar que esses recursos estão se esgotando, é pensar que o futuro da humanidade depende desses recursos e que se a gente não buscar alternativas, processos de reflorestamento, manter as florestas nas margens dos rios, manter as árvores de pé, emitir menos gases poluentes na atmosfera, os automóveis elétricos é uma alternativa de menor emissão de gases poluentes na atmosfera. Isso tudo, entre outras medidas, a reciclagem, tudo isso, nós podemos ter um mundo melhor. Então, esse mundo melhor, ele perpassa por uma questão social, por uma questão econômica e uma consciência ambiental. Então, faça a sua parte, contribua com o meio ambiente. Pensar em meio ambiente não é balela, não é brincadeira, não é simplesmente um ato de humanidade. Até a próxima aula, conto com você. Fui!